irmãos, estamos aqui no Centro Espírita Jesus Nazaré, Feira de Santana, Bahia, para mais um encontro virtual, dada a nossa situação de pandemia. Mas nesse momento, nós pedimos ao amado Jesus que nos permita falar em seu nome e em nome de Jesus eu me acolho e acolho todos vocês, meus queridos. Difícil estar aqui, Como o Beto já disse uma vez, mas estamos aqui e estamos falando também para o mundo espiritual. Que Jesus nos acolha, nos abençoe e nos fortaleça. Vamos falar hoje sobre o tema A Fé Transporta Montanhas, que está lá descrito no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Considero um tema bastante importante, especialmente para o momento que estamos vivendo, de desesperança, de intranquilidade. Portanto, nós vamos falar sobre essa temática. E aí eu inicio falando, e parafraseando o nosso grande Inácio de Loyola, que diz: para os que creem, nenhuma explicação é necessária, e para os que não creem, nenhuma explicação é possível. Então, se a gente já pegasse esse conceito de Inácio Loyola, nós iríamos perceber que ele já está dito: para quem tem fé, tudo é possível, e para quem não tem fé, nenhuma palavra vai ser suficiente para falarmos, esclarecermos ou compreendermos, o vivenciar da fé. Mas aí eu gosto sempre de trazer o conceito de fé, porque é importante a gente começar do início e ter um desencadeamento para a compreensão do todo a partir de um início, meio e fim. Então a gente vai buscar esse conceito que diz: a palavra fé, lá no Antigo Testamento, está dito que ele significa a tradução de duas palavras em hebraico: aman, que dava ênfase à certeza, e a firmeza, e que deu a origem à palavra amém, que significava confiança. Então observe que as palavras têm significados importantes e nos remetem a esse processo da fé. Mas como verbo da vida, ou seja, como algo que se concretiza, como algo que se fortalece, como algo que se mostra de fato para a nossa crença, para nosso alicerce físico e espiritual, ela pode ser traduzida como crer, confiar e esperar. E nós vamos encontrar, meus queridos irmãos, registrado justamente lá na Bíblia Sagrada, em Salmos 4, 5, que diz: confiai no Senhor. Salmos 25.2, eu em ti confio. E 55.23, mas eu em ti confiarei. Portanto, desde o Antigo Testamento, nós já observamos os registros dessa relação de confiança do humano com Deus, e lá estava registrado. Mas no Novo Testamento, dada a evolução dos tempos, dada a evolução da linguagem, das nomenclaturas, nós vamos encontrar no Novo Testamento que a palavra fé tem origem grega, pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim fides, que vai significar fidelidade. Então observe essas duas palavras, crer e ser fiel. Portanto, essas duas palavras juntas podem nos remeter à compreensão da fé, com apenas duas letrinhas, e que tem um significado impactante na nossa vida, em especial quando estamos passando por dificuldades como nessa pandemia. Nesse momento, fé representa então para todos nós uma crença firme, uma certeza que se baseia em provas, mas não em provas racionais, aquilo que a gente pensa que é verdade, o que a gente determina como verdade, mas aquilo que nos move. Eu sempre digo, aquilo que nos visita no quartinho do fundo do nosso coração, que diz: o que você está sentindo? Por que você está sentindo? Como você está sentindo? O que representa isso para você? E aí esses questionamentos íntimos vai nos remeter à busca de algo que nos fortaleça, que nos faça confiar de que tudo vai passar, como nos diz Chico Xavier, que tudo passa, e que possamos vivenciar momentos mais felizes, mais tranquilos e mais amenos em nossa família, e por que não dizer no universo. Portanto, a fé não se baseia em provas racionais, cartesianas e medidas como nós costumamos vivenciar. Portanto, em Hebreus 11:1 nós vamos encontrar: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Observem só, meus queridos irmãos, provas do que não se vê. Lá em Hebreus está escrito. Então, fé é preciso estar vivenciando esses momentos com Deus, vivenciando aqueles momentos de entrega, aqueles momentos em que a gente precisa ser acolhida no colo do Supremo. Esse momento pode representar a sua fé, a minha fé, a nossa fé.
E aí nós temos vários registros, né, nos escritos da Bíblia. Pela fé, a mulher com hemorragia foi curada, o cego, o epilético e o paralítico também foram curados. Por quê? Por causa da fé. Porque acreditaram que nós somos mais que físico, nós somos mais que corpo, nós somos pensamentos, nós somos vibrações, nós somos interligações. Portanto, nós vamos observar em Kardec que ele vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo: a fé é a mãe da esperança e da caridade. E aí diz: a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o humano ao bem. Ou seja, a fé é a base da regeneração. A fé sincera, ela é dominadora, ela é contagiosa. E eu tenho certeza que quando a gente se aproxima, quando a gente se agrega a uma pessoa que tem fé, a gente se sente contagiada por essa pessoa. E não por ela no aspecto físico, mas também, que pode ser através do abraço, mas no olhar, no sorriso, no acolhimento, mesmo que seja não verbal. E isso representa fé. E aí Kardec vai chamar isso de fé raciocinada, aquela que a gente compreende, aquela que a gente criou, aquela que a gente experienciou, aquela que a gente desenvolveu, porque necessariamente nós não nascemos com fé. A fé, ela vai sendo construída a partir dos nossos passos, né, de idas e vindas nesse processo de existir no planeta Terra. Então, a União Espírita de Piracicaba vai nos trazer uma consideração importante, né, sobre a fé raciocinada, claro, na perspectiva do Espiritismo, que é uma linguagem própria nossa espírita, né, que é a fé raciocinada. Então, o Espiritismo não acredita no conflito entre a fé e a ciência. Olha como é importante esse alicerce espírita, né, da ciência, filosofia e religião. Então, ao contrário, o Espiritismo se alia a ela. Proclama, então, uma fé raciocinada com base em estudos e compreensão das ideias, de acordo com as descobertas científicas, que, claro, acomodava a sua época, tá? Então, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Então, percebam que Kardec já dizia isso há muito tempo, né? E hoje a gente já vê, já observa, já lê em vários registros, não só da literatura científica, mas na literatura comum. Nós temos a revista Veja, que foi publicada há uns 8 anos atrás, que já diz: a fé cura. São vários relatos, né, principalmente de pessoas em situação de adoecimento, que falam: após uma oração, após o contato com Deus, eu me restabeleci, eu melhorei. Por quê? Porque nós temos receptores para a fé, nós temos receptores para as emoções, tanto emoções positivas como emoções não positivas, e tudo isso transforma as nossas células e podem transformar isso em saúde ou adoecimento. E para isso nós temos o grande obstetra Michel Adam, um obstetra francês, que nos diz isso, né? As nossas células gravam todos os imprints de felicidade, os imprints de alegria, os imprints de tristeza, e isso para a vida inteira, desde, né, o ventre materno. E aí a gente pode perceber que existem algumas representações da fé no cotidiano humano, naquilo que é o existir, né, no mundo, vivenciar os contatos com a família, com os amigos, no trabalho, tá? Então, em momentos de tristeza, ajoelhados em sinal de respeito e falando em pensamentos ligados ao ser superior, né, com o elo mais profundo do coração. Então, talvez esse momento do ajoelhar, esse momento do parar, esse momento do fitar o universo e conversar com Deus, possa representar para você, que para mim representa, né, a vivência da fé nesse cotidiano. E ainda vamos adiante, uma mescla de sofrimento e alegria que se eleva em prece ao Senhor Superior, para que os seus pedidos sejam ouvidos e respondidos. Confia que a sua oração seja ouvida mediante a fé. Então é como se naquele momento nós pudéssemos, né, estabelecer esse contato, né, sutil, esse contato subjetivo de perfeita compreensão da nossa imaturidade, né, das nossas deficiências, e somos acolhidos. E aí a gente começa nesse momento a desenvolver a fé de que o Pai nunca nos abandonou, nem nunca nos abandonará. Ainda, a gente pode perceber que essa fé pode ser representada, né, e descrita como um sinônimo de confiança pura e inabalável. E aí, às vezes, a gente fica com dúvida entre a fé e a razão. E é por isso que a fé, ela não busca a razão, mas ela busca o existir.
né? O estar aberto ao novo, o estar aberto à transformação, estar aberto à mutação. E só quem faz isso somos nós, né? A partir do nosso livre-arbítrio, que permite que Deus nos favoreça esse encontro maravilhoso que é a construção da fé. E aí, eu gosto muito de fazer essa leitura do capítulo 17, versículo 14 a 20, em Mateus, que vai dizer exatamente assim: a cura de um lunático. Então diz exatamente assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha o relato desse pai para Jesus. E Jesus, sabiamente, de forma bastante simples, respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Jesus, por que nós não conseguimos curá-lo? E Jesus respondeu, olha o que Jesus respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Então observe só um registro, né, do evangelista Mateus, que nos traz uma descrição de como Jesus diz que nós também podemos curar pela fé. Mas é claro que até chegar ao processo da cura, a autocura e a cura de outras pessoas, nós precisamos desenvolver a nossa fé, esse alicerce que é um elo de comunicação entre nós e Deus, para que fortaleça todo esse processo físico e espiritual e para que nós possamos, né, permanecer na caminhada evolutiva. Então, se a gente for agora fazer essa releitura, né, da fé remove montanhas, Jesus sempre falava, né, por parábolas, a gente vai observar que na perspectiva espírita, essa palavra fé remove montanhas vai nos dizer justamente sobre o repensar o sentido moral das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos traços, né, diante da relação com a sociedade. Então, Jesus vai dizer, e nós fazemos essa leitura, né, à luz do Espiritismo, que o remover as montanhas significa exatamente a remoção das resistências, da má vontade, dos preconceitos, do orgulho e do egoísmo. E olha, meus queridos irmãos, que falar isso eu estou falando para mim mesma. Como é difícil esse exercício da remoção do orgulho, do egoísmo, do preconceito. Não é fácil, em especial para quem nesse planeta exerce o papel de mãe e de pai. Como é difícil a gente remover essas resistências para que a gente possa evoluir. Mas estamos no caminho e é preciso que a gente tenha essa clareza e essa responsabilidade que cabe a nós e removendo essas pequenas montanhas interiores que nós temos, que nós criamos e que nós valorizamos. É um exercício diário, é o chamado. Jesus sempre esteve presente, né? Para este chamado. Nós às vezes é que não ouvimos, né? Tapamos os ouvidos, falamos mais e ouvimos menos. Portanto, Kardec vai nos dizer, lá na página 245, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a proposta da fé diz respeito justamente a algumas palavrinhas que a gente pode considerar palavrinhas mágicas. Quais são elas? Perseverança, energia divina, paciência que sabe esperar. Uma coisa é dizer, eu estou paciente, mas estou caminhando para lá e para cá, estou roendo as unhas, né? Mas paciência que sabe esperar. Será que nós somos pacientes, que sabemos esperar? Eu estou ainda engateando nesse processo, porque eu estou paciente, mas já estou pensando no que eu vou fazer daqui a pouco. Então, paciência que sabe esperar é aquela paciência, né, que nos remete a um momento de recolhimento, né, de acolhimento da nossa dor, do nosso sofrimento e esperar o tempo, porque tudo vai passar, o tempo físico e o tempo espiritual. Representa também calma na luta, crer que pode vencer,
Ou seja, representa essa humildade de acolher os nossos defeitos, as nossas deficiências, as nossas mazelas, mas acolher com carinho, acolher com amor, porque não somos perfeitos, nós estamos em busca da perfeição, mas o fato de despertar para a necessidade da perfeição já é um caminhar. Então, a cada dia um tijolinho deve estar sendo colocado e a gente deve a cada dia sem culpas e sem julgamentos, mas sempre numa perspectiva de evolução. Por fim, pode representar a confiança, pode não, representa a confiança mais em Deus do que em si mesmo. Então a gente precisa confiar que sempre há um ser superior a nos proteger, né? A nos iluminar, a nos encaminhar. E é reconhecer em especial que somos instrumentos de Deus. E como instrumentos de Deus, nós temos que fazer essa trilha da melhor forma possível, dando o que melhor temos em nós. Kardec também vai nos dizer, e Jesus disse, se não curastes é porque não tem fé. Lembra lá na palavra, né, que foi dita anteriormente? Então, pela fé, na perspectiva espírita, nós recebemos a aplicação magnética e com ela o fluido universal age, trazendo curas físicas e espirituais. Modifica as qualidades humanas e espirituais impulsionados para o bem. Portanto, uma fé ardente e o poder fluídico podem realizar muitos fenômenos de cura. E aí a gente pode falar de curas não só físicas, mas também curas emocionais, né, curas espirituais, se assim pudermos dizer. E tanto, Kardec vai nos dizer que nessa perspectiva da fé, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé quando posta em ação. E se a gente for pesquisar lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 556, a pergunta que Kardec fez sabiamente aos Espíritos. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? E o Espírito vai nos responder. A força magnética pode chegar até aí quando secundado pela pureza dos sentimentos e por ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as pessoas, muitos crédulos e muitos entusiastas, sempre dispostos a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então, o que Kardec quer nos dizer, né, na perspectiva da resposta do Espírito? Nos dizer justamente que é possível curar sim, mas na perspectiva também da humildade, do segredo, né, do pouco marketing, porque o passe é simples. O passe é um procedimento muito simples, mas dado a sua magnitude energética, que envolvido por todo esse amor, ele é capaz de fazer curas imensas. Então, mas isso não precisa ser algo sobrenatural e não é, como Kardec diz, não é algo sobrenatural, é ao contrário, é algo que nessa perspectiva do trabalho espírita nós podemos fazer a partir dos estudos, da aprendizagem, tendo a certeza de que o magnetismo é uma das maiores provas do poder de cura que nós espíritas podemos ter, mas naquela perspectiva da humildade, da sensibilidade e dando aquilo que nós recebemos. E aí nós podemos vivenciar a possibilidade da fé também lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de dizer que eu estou citando muito Kardec, que em todas as minhas falas eu sou muito fiel, né, ao que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec vai nos dizer, vivenciando a possibilidade da fé, representa, né, que devemos usar o diálogo também do silêncio, né, que é a prece, e esperar o tempo de Deus. Essa também é uma forma de fé, né? Porque a gente pode usar o silêncio, a gente pode usar a prece, a gente pode exercitar a contemplação da natureza e conversar com Deus e depositar a sua fé, né, na natureza criadora de todas as substâncias para que a gente possa sobreviver ao aspecto físico e também espiritual, tá? Então, Kardec vai nos dizer, precisamos deixar de ouvir a agonia do mundo e não desejar, Deus, mude tal pessoa, mas Deus, me ajude a reconhecer também os meus defeitos, a melhorar um pouco e avançar um pouco mais em direção do acolhimento a essa pessoa. Veja só, meus queridos irmãos e irmãs, como é difícil a gente fazer isso, né? A gente se deslocar, né, na condição de ver que o problema pode estar em mim e não no outro. Ou se estiver no outro, que eu peça a Jesus que me dê paciência, que me dê coragem, né, para esperar essa transformação, tá? Entre as pessoas, a minha transformação e a transformação do outro que convive comigo no cotidiano.
E aí Kardec vai nos dizer, né, sobre fé religiosa e a condição de fé inabalável. Então, Kardec vai nos dizer, na religião, a fé é a crença nos dogmas particulares. E todas as religiões têm, nós não estamos aqui em forma nenhuma, né, maculando nenhuma religião, todas têm, cada um vai fazer conforme o seu processo evolutivo, né? Portanto, ela pode ser raciocinada ou cega. E é isso que Kardec nos convoca a refletir, né? Então, essa fé cega, para Kardec e para mim também, e eu creio para nós que somos espíritas, não cabe mais nesse século. Não cabe mais o julgamento, não cabe mais a culpa, não cabe mais acreditar porque eu simplesmente acredito. Não, por que eu acredito? Eu acredito porque eu sou capaz de curar, eu acredito porque eu sou capaz de acolher, eu acredito porque eu sou capaz de transformar. E é esse o chamado que Kardec nos faz, para que essa fé seja uma fé raciocinada, uma fé compreendida, porque quando você compreende o fenômeno, você é capaz de transmutar, de transformar e impactar, não só na sua vida, mas também na vida do seu convívio coletivo. Então, a fé não se prescreve, olha, você precisa ter fé. Então, a fé não se prescreve, a fé não se ensina, ela parece inata, ou seja, ela tem que se desenvolver, né? Ela até parece que às vezes é inata, mas na verdade ela não é. É como uma mulher que precisa amamentar, ela não nasce sabendo amamentar, ela precisa ser ensinada a amamentar. Como é que o bebê vai ficar, né, acolhido no seu colo, como é que vai ser disposta a mama para amamentar. Então, ela precisa ensinar. E eu creio que nesse momento aqui nós estamos pincelando algumas gotículas de como podemos desenvolver a nossa fé, principalmente compreendendo de que a fé é algo que deve ser, digo algo de forma muito subjetiva, mas é uma estrutura simbólica, né, que precisa ser vivida, que precisa ser manipulada, mexida dentro de nós a partir da nossa necessidade, desse contato, dessa experiência com Deus que nós precisamos ter no cotidiano. E aí, tem uma parábola muito interessante que eu também gosto de trazer nessa palestra, que é a parábola da figueira seca, que nós vamos encontrar lá em Marcos, né, capítulo 11, versículo 12, 13, 14, 20 e 23. E a história versa justamente assim na fala de Marcos. Saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Então lhe disse, ninguém coma mais de seu fruto. E os seus discípulos, ouviram-lhe dizendo isso, ficou observando. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhe sucederá. Mas observem só, meus queridos irmãos e irmãs, que nós falamos aqui, que Jesus falava aquela época em parábolas. Então, a gente pode trazer, né, na perspectiva espírita, na perspectiva atual, né, que nós vivenciamos, que a figueira seca pode representar para Jesus o símbolo das pessoas só com a aparência do bem. E isso está escrito lá, né, no Evangelho do Espiritismo, na página 248. Então, a figueira seca são aquelas pessoas que não podem ser úteis, né, que podem ser úteis e não são. Então, há uma reflexão, eu posso servir e não estou servindo. Representa a queda de todos os sistemas, doutrinas e religiões que não produzem ou não produziram bem à humanidade. Esta é uma figueira seca de forma simbólica na palavra, conforme dito por Jesus. Portanto, todos nós somos chamados. Nós sempre seremos chamados por Jesus. Agora, porque a gente precisa ter cuidado com os nossos desvios, com os nossos devaneios, com a nossa falta de humildade, e aí darmos outros rumos a esse chamado de Jesus. E aí, Kardec vai dizer, a fé é a mãe da esperança, né, e da caridade. Observe só, mãe da esperança e da caridade. A esperança é porque nós vamos acreditar sempre que Jesus está ali, sempre de braços abertos para nos receber. E da caridade, porque nós precisamos ser eternos cuidadores, eternos ajudadores, né, pessoas que possam agregar e acolher os nossos irmãos, principalmente em suas necessidades. Podemos falar ainda que o Evangelho segundo o Espiritismo,
pouquinho de água, né? Porque nós estamos em momentos de fala, assim. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer algumas instruções dos Espíritos, só na página 249, dizendo exatamente assim: tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza, na sua racionalidade. Olha só, sempre buscando o lado racional, mas não o lado racional, ético, moral do julgamento, mas o lado racional da compreensão de como que somos filhos de Deus e, portanto, somos capazes de sermos pessoas melhores. Então, não aceiteis a fé sem comprovação. Essa filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas consciente dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Olha que final maravilhoso Kardec traz, né, para esse parágrafo, né? Os milagres são produzidos pela fé. Mas não o milagre mágico, mas o milagre no sentido de nos aproximarmos de Deus e reconhecermos a sua essência em nossa vida, como se fosse aquela gota d'água na terra seca que faz brotar. Isso representa a nossa fé em Deus, a fé no divino, a fé no sagrado, a fé de que alguém cuida de nós e esse alguém está bem no alto, entre aspas assim falando, mas tão perto de nós ao mesmo tempo, né? Se nós quisermos fazer trazer essa subjetividade, quando nós falamos, Deus está lá no céu, desse distanciamento, ao contrário, Deus está aqui no nosso cotidiano, nas nossas relações, né? nas nossas lutas, né? Nos nossos problemas, nos nossos conflitos e também nas nossas alegrias diárias. Portanto, Bezerra vai nos dizer, orai sempre. E ele vai trazer uma mensagem linda, né? Lá, através da Carta de Recuperação e Benefícios de Bezerra de Menezes, que foi publicada no Cristão Espírita número 15, em 1967. Veja só, Bezerra de Menezes vai nos dizer: a fé dá a esperança. Olha só, a fé dá a esperança. A esperança une-se à caridade e a caridade se funde no amor. Desse modo, o homem consegue a reforma espiritual para ingressar feliz numa das muitas moradas do Pai. Sigamos o divino exemplo, estudando e vivendo na prática do Evangelho. Veja só, estudando e vivendo na prática do Evangelho. Porque eu posso, meus queridos irmãos, né, saber de cor e salteado, como dizia antigamente, né, todas as páginas do Evangelho. Mas se dali eu não aplico nada, eu não transmuto nada, eu não faço bem ao meu irmão, ao meu companheiro, e aquele companheiro mais próximo de mim, que é a minha família, então a gente está fadado, né, a repensar os nossos caminhos de acolhimento e de amor ao próximo, conforme nos instiga Jesus a fazer. E aí, eu vou ler quase terminando, nós vamos ler apenas uma parte de uma carta, né, que foi psicografada, o espírito Emmanuel Rezende, né, que ele se coloca como resgatado por misericórdia, né, que foi recebido em 2017, no Médium Nicodemos. A gente vai encontrar lá no portal de Mensagens Espíritas, né, que está bem muito claro. O título é Por Falta de Fé, Perdi a Reencarnação. Né? Ou a minha encarnação. Aí ele diz: queridos irmãos e queridas irmãs, né, que estão infelizes, sem fé e sem esperança, não deixem, né, que o desânimo destrua a sua vida ou a vida de todos, pois foi neste desânimo que deixei a vida terrena. Hoje estou aqui para implorar a todos vocês, que por um motivo ou situação estão descrentes ou com pensamentos ruins. Não deixem que esses sentimentos tomem conta do seu ser, ou melhor, que devorem a sua alma. Sou um dependente químico, na verdade, né? Fui um dependente químico e um suicida. Verdade que me deixei levar por amizades tristes, mas não os culpo por nada. Eu tinha a opção de dizer não e não o fiz. Então observe, meus queridos irmãos, como a gente já tem elementos suficientes para tomarmos decisões a respeito da fé. Nós temos relatos de pessoas que já desencarnaram, nós temos relatos de pessoas encarnadas, né? Nós temos tantos relatos, né, por falta
de fé, né? Houveram várias situações difíceis na vida da gente, então nós já sabemos dessa importância da fé em nossas vidas. Cabe a nós, né, acolher esse momento, né, de esperança, acolher esse momento de caridade, como diz Kardec, e aí transmutar esses momentos difíceis que nós vivenciamos nesse cotidiano. E aí, quase finalizando, eu vou trazer uma leitura, né, à luz de Chico Xavier, que ele diz assim: confia sempre. Creio que essa mensagem é bem conhecida de alguns dos nossos companheiros, parceiros, né, da caminhada espírita. Olha só o que Chico Xavier, de forma bela, vai nos dizer. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo ao povo celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, agrilhoando-te com uma aflição e ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, meus queridos irmãos, é com essa palavra de Chico Xavier que eu me acolho e acolho todos vocês nesse momento, pedindo a vocês e pedindo a mim mesma que tenhamos fé, que tenhamos paciência, que tenhamos amor por esse momento que nós estamos vivenciando. Esse vírus veio justamente nos mostrar as várias possibilidades. E aí eu remeto a um filósofo muito interessante, Heidegger, um filósofo alemão, que vai nos dizer: nós somos seres de possibilidades. Então, neste momento, em nome de Jesus, eu convido a vocês para essa possibilidade do existir, para essa possibilidade de desenvolver a fé de forma amorosa, de forma caridosa, como nos propõe Kardec. E ainda mais, que nos lancemos neste novo universo de acolhimento às pessoas, mesmo de forma virtual. Às vezes eu falo, a gente está tão presente e às vezes mais virtual do que no real. Então, nesse momento, eu acolho vocês, eu me sinto acolhida e peço a Jesus que nos acompanhe, nos proteja e nos ajude a desenvolver essa fé. Muito obrigada.